Boa noite, irmãos. Hoje Deus me deu uma palavra. Eu confesso que não é o que eu tinha preparado, é o que eu preparei outra palavra, mas o Senhor me deu à véspera uma outra palavra, que é essa de agora, com o tema de semelhança ou cópia. Vamos ler Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Irmãos, se somos semelhança de Cristo, como está escrito aqui, por que muitas vezes pensamos em desistir? Por que muitas vezes deixamos alguém de lado porque essa pessoa não pensa como a gente ou é o contrário da gente? Por que muitas vezes a gente se cansa de lutar por alguma coisa e diz: cansei, não quero mais, não vou lutar mais, chega. Quantas vezes a gente pergunta para Deus: até quando, Pai? Até quando isso vai acontecer? Eu não aguento mais. Pai, se o Senhor não fizer algo, eu estou desistindo. Eu confesso por mim, irmãos, muitas vezes eu já falei isso, já fiz isso. Só que a Bíblia nos relata uma outra história. A Bíblia não relata Jesus, se eu sou semelhança dele, a Bíblia não relata Jesus dizendo estar cansado, que não pregaria em determinado lugar porque os povos eram difíceis. Ele caminhava o dia inteiro, irmãos. Não tinha carro, não tinha cavalo, não tinha nada. Ele não reclamava de cansaço. Ele não pedia para o Pai: faça alguma coisa porque eu não vou fazer e não aguento mais. Jesus não reclamou de nada. Por que a gente reclama? A gente sabe que ele pagou um preço muito alto por nós. Em Mateus 27, começa ele a pagar o preço pelos nossos pecados. Os soldados romanos começam a escarnecer de Jesus, colocam a coroa, começa toda aquela tristeza que a gente já sabe. E nós, irmãos? Ele não reclamou. Ele não pediu em nenhum momento para Deus: Pai, carrega essa cruz. Pai, tá doendo. Pai, eu não aguento mais. Até quando, irmãos, nós vamos ser cópia do diabo e não semelhança de Deus? É uma coisa muito forte falar isso, mas é o que somos. Ou somos semelhança de Deus, ou somos a cópia do diabo. Eu tenho lutado, irmãos, diariamente para ser semelhança de Deus. É muito difícil, mas se está escrito na Bíblia que eu sou semelhança dele, eu sou. Eu tenho que ser. Eu tenho que conseguir. Eu tenho que conquistar. Eu tenho que vencer. Eu tenho que lutar. E não importa se eu estou cansada ou o que quer que seja. Eu tenho que fazer por amor a ele. Ele fez tudo isso por nós, mas ele também diz que ele pagou um alto preço. Por quê? Vamos ler em 1 Pedro 2:24. Ele levou os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados, e então pudéssemos viver para a justiça, por intermédio das suas feridas fostes curados. Ele também fala em João 14:12 e 13. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado.
fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Irmãos, é uma coisa assim, é muito curto o que eu falei, mas é muito profundo e vale muita reflexão. Por que a gente reclama se Deus não reclamou? Por que eu sou semelhança dele e não faço o que ele fez? Ou pelo menos tento fazer o que ele fez. E entender o quão grande é o amor dele por nós. Porque ele fez tudo isso, pagou muito alto. Por nós, por amor a nós, para salvar e para nos limpar dos nossos pecados, por tudo que a gente já fez. E a gente? A gente tem feito o quê por Cristo? Qual é o preço que a gente tem pago por tudo que ele fez? É uma palavra curta, mas era isso que eu queria trazer hoje, irmãos. A semelhança ou a cópia. Eu quero ser a semelhança de Cristo e não a cópia do diabo. Amém?